O real segredo da McLaren foi descoberto no último GP de Miami de Fórmula 1, mas não apenas isso. A Red Bull já acusou a equipe, a FIA já inocentou a equipe e também a Red Bull e outras equipes já estão copiando esse segredo que está presente no MCL 38 da equipe britânica. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, é algo completamente revelador. E não apenas isso, é algo que está mudando literalmente a história da Fórmula 1 como um todo, porque é um dispositivo que pode ser usado segundo o regulamento e que provavelmente será utilizado não apenas nesse ano, mas também nos anos posteriores da Fórmula 1, e que faz toda a diferença. Se você quiser saber tudo sobre isso, estou trazendo fontes muito confiáveis aqui para vocês. Então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve, esse vídeo precisou de muito estudo, muito tempo aqui de trabalho. Já se inscreve, ativando o sininho inclusive para todas as notificações para não perder mais vídeos de qualidade como esse aqui. E vamos logo para o assunto porque vocês já devem estar cansados de introdução. Enfim, aqui a primeira notícia é justamente do F1 Mania, falando sobre essa questão da FIA confirmar a legalidade do sistema de freios da McLaren. É algo interessante. Esse sistema foi uma polêmica muito grande nas últimas corridas. Olha só o que diz. O ótimo desempenho da McLaren em Miami, onde conquistou uma expressiva dobradinha com Lando Norris e Oscar Piastri, levantou questionamentos entre algumas equipes concorrentes sobre a origem do ganho de desempenho. E aí fala sobre o resfriamento externo do freio traseiro, o que ajudaria a controlar a temperatura da roda e, consequentemente, do pneu. Eu tenho uma coisa para falar sobre isso aqui. Vai estar na próxima fonte, mas eu já vou adiantar, até para adiantar o vídeo também, adiantar o tempo de vocês que estão assistindo. E claro, porque eu acho que se encaixa melhor nesse momento do vídeo. A McLaren já está sendo acusada pela Red Bull há muito tempo. Para quem não se lembra, no início ali de 2024, na verdade no meio de 2024, a Red Bull começou a acusar a McLaren de utilizar água dentro dos pneus. Pequenas quantidades de água que, segundo a Red Bull, seriam responsáveis por resfriar esses pneus e melhorar o ritmo de prova da equipe britânica. Muita gente falou sobre isso, eu falei sobre isso aqui no canal também, contando que, poxa, a água nos pneus parece ser algo um pouco contraintuitivo, porque a utilização de água pode aumentar a pressão nos pneus num médio e longo prazo, o que faria com que a McLaren perdesse rendimento do meio para o final da corrida. Isso que eu falei principalmente. Claro que existe troca de pneus, enfim, a gente não sabe exatamente como funciona. Mas me parece, não me parecia que seria uma boa ideia colocar água nos pneus. Algumas pessoas diziam que sim, outras que não. Eu desconheço algum tipo de benefício a médio e longo prazo numa corrida, tipo, depois de 10 voltas, acredito eu que não seria interessante para a McLaren. Mas no fim das contas, a verdade é que todas as pesquisas que fizeram, todas as avaliações apontavam que a McLaren realmente não estava fazendo isso. Eles utilizaram vários sensores e não encontraram água dentro dos pneus. O que riscou essa possibilidade, mostrou que, na verdade, a Red Bull estava apenas chutando essa questão, essa possibilidade. E como a McLaren não foi descoberta e manteve o seu rendimento, tudo indica que realmente não era água nos pneus, nada relacionado a isso. Enfim, feito esse disclaimer, voltemos à notícia. Aqui diz também, logo no parágrafo abaixo, que os adversários, principalmente a Red Bull, sugerem que a equipe poderia estar operando em uma possível zona cinzenta do regulamento, ou seja, algo que não é ilegal, mas também não é legal. Imagens térmicas obtidas pela Red Bull e entregues à FIA mostravam áreas frias incomuns nos freios da McLaren. E foi assim que começou a ser descoberto o verdadeiro segredo do MCL 38. MCL 39? Ixi, agora eu esqueci se é o 38 ou 39. Acho que a gente não vai ter por aqui. Mas enfim, o carro da McLaren, né? O carro da McLaren. Deu branco aqui, pessoal. Fontes indicam que após a dobradinha da McLaren, os comissários da FIA realizaram uma verificação completa dos dutos, freios e tambores do carro, como parte dos procedimentos de inspeção física extensivos aplicados a um carro escolhido em cada prova. Ou seja, a FIA averigou, olhou todo o sistema de freio e
decidiu que o carro da McLaren realmente está dentro do regulamento. A questão é, como a McLaren fez para manter o pneu mais frio? E por que isso muda tanto no carro de Fórmula 1? A verdade é a seguinte, a gente tem a borracha do pneu, que ela tem alguns tipos de desgaste. Um dos tipos de desgaste é através do atrito com o asfalto. Quando o piloto entra em uma curva, o pneu tem certo atrito ali, seja ele estático ou dinâmico, e esse atrito faz com que essa borracha acabe se desgastando. É como se você pegasse uma borracha de lápis, aquela que você apaga na sua folha, utilizasse ali, apagasse alguma coisa, sempre deixa aquele resíduo. Isso é o desgaste que existe na sua borracha que você utiliza ali para apagar o papel. No caso da Fórmula 1 é algo muito semelhante e utilizam isso, claro, para manter a aderência do carro. Esse é um tipo de desgaste. Outro tipo de desgaste é o desgaste térmico, que pode gerar tanto graining quanto, agora eu esqueci o nome do outro, enfim, o outro tipo lá de desgaste. No fim das contas, os carros de Fórmula 1 geralmente têm grandes problemas quando o desgaste é de temperatura por altas temperaturas nos pneus traseiros. Por quê? Os pneus traseiros são responsáveis tanto pela tração dos carros, ou seja, essas rodas giram para levar o carro para frente, quanto também por segurar esses carros nas curvas. Quando você soma as duas coisas, ou seja, o piloto está fazendo a curva ao mesmo tempo que acelera ou freia, esse desgaste, esse estresse aumenta muito nos pneus, o que aumenta a temperatura, porque é a forma como toda essa energia é dissipada. É uma das formas, né? E dessa forma, os pneus traseiros, principalmente, se desgastam muito mais, inclusive, do que os pneus dianteiros. O que a McLaren fez? Ela utilizou um sistema de resfriamento dos freios que distribui esse resfriamento não apenas nesses freios, mas também na roda do carro. Consequentemente, como essa roda do carro fica mais fria, esse calor que está dentro do pneu se dissipa para a parte mais fria e, consequentemente, o pneu também fica mais frio, o que diminui muito o desgaste térmico desses pneus e aumenta a vida útil deles, mantendo também a aderência do carro por um longo prazo. Por isso que o pneu da McLaren quase não se desgasta, principalmente quando a gente fala em momentos de chuva. Por exemplo, a McLaren está com pneu de chuva, a pista começa a secar e aí todo mundo fica para trás e a McLaren, mesmo com pneus intermediários, consegue andar muito bem. Por quê? Porque os pneus de chuva são mais sensíveis à degradação térmica. Como a McLaren é um carro que trabalha muito bem com essa questão de degradação térmica, ela consegue manter o carro na pista com altíssima eficiência no longo prazo e, consequentemente, ter um ritmo de corrida, mesmo com pneus intermediários, muito superior a qualquer outra equipe, mesmo quando a pista está começando a secar. Enfim, voltando aqui mais uma vez. André Stella, chefe da equipe, disse o seguinte: é um domínio de algo que ainda parece ser uma arte obscura na Fórmula 1. Ou seja, é algo que ninguém descobriu nesses 70 anos da Fórmula 1, tá? Stella disse também o seguinte, Stella é o chefe da equipe McLaren: investimos em melhorar a interação com os pneus, mas não esperava que o impacto fosse tão grande como vimos nessa corrida. Bizarro, né? Eles acabaram aplicando uma coisa que eles entendiam que dava certo, mas não esperavam que seria tão bom. E aí, a gente sabe que a Red Bull entrou ali acusando a McLaren, que ela disse que estava ilegal, que poderia ter alguma coisa. Não é a primeira vez, inclusive, a Red Bull é a equipe que mais faz isso no grid da Fórmula 1. E aí, ela realmente não ganhou essa tese, vamos dizer assim. E o Toto Wolff foi em defesa da McLaren, dizendo só o seguinte: quando alguém faz um trabalho melhor que o seu, a resposta não pode ser acusar de trapaça, alfinetando o Christian Horner. E aí depois o Christian Horner virou e disse simplesmente o seguinte: não estamos denunciando ou sugerindo que haja algo legal. A McLaren é um destaque, estão fazendo um ótimo trabalho, principalmente no final do stint com os pneus médios. É isso que precisamos focar. E aí a FIA respaldou o projeto, admitindo legalidade, e a McLaren segue firme com sua inovação técnica, um diferencial que pode continuar sendo decisivo nas próximas etapas da temporada. A grande questão mesmo é que, por mais que a Red Bull tenha reclamado, agora a gente tem algo muito importante. Isso aqui eu já falei, tá? É aquela parte que eu já disse
que a McLaren é muito boa no desgaste, dentro de chuva, na pista com chuva. Isso aqui, inclusive, é um jornal italiano, tá bom? Tá em português porque eu traduzi. Mas aqui no final, diz o seguinte: o uso de possíveis truques na área do cano da roda, na verdade, as suspeitas desses possíveis truques era da quantidade de água. Na verdade, está um pouco mais embaixo. Tá aqui no final. As 3 principais equipes do grid estão copiando o carro da McLaren. Olha só, 3 principais equipes estejam trabalhando duro nessa área para trazer desenvolvimentos no curtíssimo e curto prazo. Milton Keynes, ou seja, a equipe Red Bull, como já tivemos a oportunidade de relatar, eles estão trabalhando para tentar replicar o que a McLaren acredita que pode fazer com peças sensíveis que já podem ver a pista em 1 ou 2 corridas. Incrível isso aqui. Eles já estão tentando copiar a McLaren para conseguir um desempenho superior no RB21, né? Nossa, tô ruim de nome de carro hoje. E o Verstappen admitiu isso, olha só. Algumas coisas levam mais tempo, até mesmo para serem compreendidas a fundo. A verdade é que a Red Bull tá com dor de cotovelo, ela tá tentando encontrar como copiar a McLaren, mas ela já descobriu exatamente qual é o segredo da McLaren para ter um carro tão veloz no fim das contas. A gente tem questões do Zac Brown tentando impedir a Red Bull de continuar protestando contra os times deliberadamente, com punições inclusive, mas isso a gente vai falar em outro vídeo. Preciso colocar meu notebook para carregar, porque senão vai acabar a bateria. Mas eu queria saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal ativando o sininho para todas as notificações para que você não perca mais vídeos como esse, porque aqui no Drive ID é o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.